Opa, ok. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado a quem conseguiu já chegar aqui na nosso encontro de ser uma vez por mês, às sextas-feiras, né? Na última sexta-feira do mês. É, Oi, Lúcia, tudo bom? Kátia, Tânia, Aissa, Mariângela, Suelen. Bom, hoje estamos aqui com muita alegria porque estamos trazendo a poeta, a escritora e pesquisadora Márcia Cambeba, né? Ela traz característica específica de ser membro, representante dos nossos povos originários, né? E a sua escrita expressa essa marca, né? Que é uma questão que tem dupla importância, é uma questão estética e também política, né, muito significativa. E vamos conversar aqui ao longo dessa hora e meia sobre os aspectos que envolvem a história da Márcia Cambeba, a sua escrita e a relação de sua história e de sua escrita com o campo ampliado da cosmologia e da escrita dos povos originários, né? Então, Márcia, obrigado por você ter sido convite já de saída. Ficamos, eu e Suzana. A Suzana, nesse momento, tá na cerimônia de abertura da Bienal, pediu mil desculpas por não poder estar presente. Acho que ela te mandou uma mensagem, não sei se você chegou a ver, Acho que né? não Se, vi, se não. desculpa, É, se desculpando por isso, porque ela que organizou a Bienal aqui de Campos, e ela está lá na cerimônia de abertura, né? Não poderia deixar de comparecer, mas me pediu que a representasse também aqui nesse concerto, como vez por outra, por forças assim maiores que a vontade dela acontecem. Então, Márcia, gostaria que você nos contasse como é que se deu a sua aproximação pessoal, né, com o campo da poesia, né, e de que modos isso tem relação com os aspectos da sua inserção na cosmologia. é, te agradeço pelo, pelo convite, por estar aqui com vocês, né, e a todos que estão participando. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu me apresento, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, venho do Alto Solimões, de uma aldeia chamada Belém dos Solimões, no Alto Solimões, Amazonas, aldeia do povo Ticuna. Mas eu só nasci com ticuna, não tenho ancestralidade ticuna, não corre o sangue ticuna na minha veia, o que para mim seria um orgulho, mas tenho pertencimento de território, porque assim eles me acolhem, né? Por ter nascido lá. Então, eu vivi com eles até os 9 anos de idade, depois vim para a cidade, porque fui acometida de pneumonia e minha avó tinha que tratar. Então, ela ficou me levando anualmente para não perder o vínculo. Mas acabei perdendo, né? Porque a última idade foi 15 anos. Daí para cá, eu não voltei. E quando foi 2023, eu retornei por conta da pesquisa de doutorado, que foi na Panamazônia, Brasil e Peru, sobre o povo Mágua, que é meu povo de sangue, né? Uhum, E aí eu disse, não, eu estou aqui na fronteira. Eu vou dar um pulinho, então, na minha aldeia, que são 3 horas só de voadeira. Aí peguei uma voadeira e fui com meu filho, levando meu filho com 15 anos na época, agora ele está com 16. uhum, É, 15, ele tinha por aí, 14, 15 anos. E meu esposo. Então, fiz essa viagem até lá, rememorei a casa, entrei na casa que morei, vi as coisas que minha avó plantou, ainda estavam lá. O roseral da minha avó ainda estava lá, florido do mesmo jeito. Então, foi muito bonito ter
esse retornar, refazer esse caminho de volta para o lugar de onde eu vim, né? De onde eu nasci. Então, isso está na minha tese, no prólogo eu venho colocando as fotos, venho trazendo, porque é importante a gente fortalecer a memória. Essa memória coletiva, mas também essa memória ancestral, essa memória territorial e do afeto. E depois eu fui para morar em São Paulo de Olivença e hoje, com licença, deixa eu fechar aqui. E hoje eu moro em Castanhal, no Pará. E a minha literatura, então, ela tem esse, essa união da memória, da identidade, do pertencimento, da oralidade, da narrativa, desse olhar ambiental, porque eu sou uma geógrafa com mestrado em geografia, desse olhar ambiental que eu trago, da vivência no território, da vivência em outros territórios, é, e desse olhar de entendimento de que nós somos a natureza primeira e devemos cuidar então da natureza natural. Sou ambientalista, portanto, as minhas poesias elas vão estar envolvidas e se fortalecer com essa relação ambiental. Por isso eu escrevi o Lamento da Terra, o Lamento da Água, no Pensar de Waimi. Então, e eu venho trazendo a questão dos encantados, não como mito, não como lenda, não como folclore, porque nós não olhamos assim quando nós vamos pensar a questão dos encantados, Matinta, Curupira, Boto, Iara, né? É, e eu venho trazendo também nas minhas narrativas e nos meus escritos infanto-juvenis. São ao todo com mais dois que estão para sair aí, 15 livros, 15 ou 16, já publicados entre livros poéticos e infanto-juvenis, né? E a minha literatura ela se entrelaça também com a cosmovisão, o que vou chamar também de cosmologia, né? E eu vou chamar então de Kuomutsarakana, o caminho da sabedoria ancestral, que envolve o pensamento indígena que não é linear, é circular, o tempo da circularidade das coisas, o tempo da circularidade dos movimentos que acontecem nos territórios, né? Obedecendo o fluxo dos rios, obedecendo o tempo da natureza, o tempo dos pássaros, o tempo do fruto que amadurece, tem um tempo de amadurecer, tem um tempo de plantar, como tem um tempo de colher. Então, eu venho trazendo muito essa cosmovisão do sonho, de sonhar, o entendimento das estrelas, como que nós observamos o caminho dos pássaros, da anta, dos animais no céu, a partir desse entendimento das estrelas, da lua, do sol, essa orientação pelos astros, né? E a influência deles na nossa vida. Então, tudo isso se faz presente na minha poética e na minha escrita. É um pouco isso. Queria, muito interessante, Márcia, primeiro a colocação, quer dizer, das várias coisas que você disse, muitas me chamaram a atenção. Uma delas é essa diferenciação, não diferenciação, né, mas um pequeno deslocamento entre cosmologia e cosmovisão, né? Porque cosmologia pressupõe logia e a gente acaba trazendo, ocidentalizando, né? Fica um termo muito ocidentalizado. Cosmovisão já Já fica ali na visão dos pajés, sabe? No sonho, exatamente, entende? exatamente. Na forma É uma como, por sutil exemplo, diferença. isso, Aí eu queria te perguntar, porque ainda no contexto dessa primeira pergunta, tá, você estava narrando que até os 9 anos você viveu imersa nessa cosmovisão. isso. E uma coisa que aí eu vou ter que relacionar comigo. Assim, a gente sempre parte um pouco da própria experiência, né? Porque é da ordem do humano. À medida que os anos vão passando, a nossa cosmovisão apreendida na infância,
e todas as experiências, ela começa a ficar, depois de um tempo de esquecimento, ela começa a aflorar e a trazer determinados impulsos, né, inputs para o nosso pensamento. Você, na sua vida de maneira mais ampla e na sua escrita de maneira mais particular aqui da nossa conversa, você conseguiu fazer essa ligação, essa ponte com aqueles 9 anos de completa imersão na cosmovisão do seu povo? Eu digo que a memória, eu escrevo sobre Uhum, memória, a minha tese ela é uhum, toda voltada para a questão da memória. uhum, A memória, uhum, ela não, o que você pode fazer com ela é arquivar, né? Você uhum, deixa ela no cantinho e quando você precisa, você retoma. uhum. É, nós, por muito tempo, fomos forçados ao memoricídio, que é o extermínio da memória. Isso Exatamente. pelo contato lá atrás, do século XVI, né? E que se estende até hoje. Até Então, hoje. o dispositivo colonial nos queria Uhum, é, nesse lugar, né, de um memoricídio, ou seja, de um extermínio das memórias, dos saberes que a gente tinha, e nós somos um povo resistente. E começamos a resistir a partir disso, não nos permitindo cair nesse lugar. De que maneira? Eram cochichados os saberes eles eram sussurrados, cochichados ao pé do ouvido. Então, os nossos mais velhos falavam, cochichando aqui no ouvido, os saberes, a língua, tudo isso foi repassado de uma maneira estratégica, falando baixinho ao pé do ouvido. Então, foi assim que os ticuna mantiveram sua língua ancestral e tantos outros povos, até mesmo os cambeba, que é o povo ao qual eu pertenço, a mágoa cambeba, que manteve a sua língua mesmo que fraturada pelo contato, impactada por esse dispositivo colonial. De forma que a minha saída da aldeia não me desconectou desse povo, não me desconectou dos meus saberes aprendidos, porque eles foram muito bem trabalhados em mim para que não houvesse o esquecimento e para que eu soubesse resistir ao processo de memoricídio que a sociedade ia querer impor a mim também, né? E a primeira imposição da sociedade nesse processo do memoricídio, que nem sempre a gente consegue se livrar, foi o esquecimento da língua. Então, quando eu saí da aldeia para a cidade, eu era falante, fluente da língua ticuna, que o ticuna, ele fala ticuna mesmo, o tronco linguístico é ticuna, né? É, e quando eu saio da aldeia para a cidade, logicamente, você bem sabe que nós vamos sofrer o impacto cultural, né? Você vivia de um jeito, agora você vê a cidade de outro. Aqui todo mundo se ajudava, ninguém passava fome, o peixe era partilhado, a caça era partilhada. Aqui não. Aqui, o que é meu, te lasca para lá. Desculpa a expressão, foda-se, né? Mas é isso, é Se tu isso. não tiver, morre de fome para lá. É por isso que nós Uhum. temos aqui na cidade. Perdão. Foi tão pesado que eu quebrei minha cadeira. É, Puxa. Não, porque essa é a quebrei a relação minha do cadeira, mundo, caiu agora aqui no chão. a relação de sobrevivência no mundo capitalista neoliberal É muito forte, de uma violência ímpar. Isso é, muito grande. É por isso que aqui na é, cidade nós temos uhum, pessoas em condição de rua, né? sim, Nós temos pessoas em condição de rua, nós temos os pedintes, pessoas que vão para o sinal uhum, pedir, né? E na aldeia você não tem isso. Você se depara, puxa vida, eu tô num... Onde é que eu tô, né? Que lugar é esse, uhum, né? E na aldeia você não tem porque não tem necessidade. O rio nos dá o peixe necessário, a mata nos dá o alimento necessário. Há um sistema de cooperação muito bonito e muito importante, uhum, coisa que na cidade ou ela nunca aprendeu ou ela esqueceu. Então, uhum, para você te dar sede, você compra água. Se você parar na casa de uma pessoa para pedir água, talvez há quem te dê, outros não, vão negar, não vão nem abrir a janela. Porque logo tem medo que pensa que é bandido, pensa que é isso, pensa que é aquilo, né? Por quê? Porque o mundo, ele está de fato violento.
Nós vivemos uma violência, né? O capitalismo nos leva a querer sempre mais e a acumular, mesmo sem necessitar. E as Esse pessoas, até as acúmulo, pessoas de boa índole, dentro de uma possibilidade de perda, acabam se fechando ao outro. É um claro, processo tão violento que ele envolve até as pessoas que não têm esse ímpeto do isolamento, da violência, do egoísmo, enfim, né? é por aí. Então, nós na aldeia criamos o território da afetividade. Uhum, É natural você ver uma pessoa catando a cabeça da outra. Não à toa, Daniel uhum, escreveu Catando Piolho e Contando Histórias, porque é um pouco isso, né? uhum, É mesmo que a pessoa não tenha piolho na cabeça, mas ainda assim o catar piolho é um ato carinhoso de repasse de saberes. É uma forma de cochichar os saberes que nós adquirimos e que repassamos para os outros, né? E a uhum, literatura, para nós, do movimento literário, nós indígenas escritores, ela é uma forma uhum. de cochichar no ouvido das pessoas. Logicamente, nós só cochichamos no ouvido daqueles que se abrem para a permissão, né? Ou seja, eu só posso cochichar no teu ouvido se de repente tu quiser conhecer o meu trabalho. Então, na feita que você abre um livro para ler, você está permitindo que a Márcia Cambeba cochiche saberes ancestrais, ou saberes memoriais, ou saberes territoriais, ambientais, através dos teus olhos que vão ler e do teu coração e da tua mente que vai processar, refletir criticamente e armazenar aquilo que de fato for legal, for importante para você. Então, eu vejo a literatura como esse catapiolho, né, também, essa cabeça que a gente vai com as mãos devagarzinho, fazendo carinho e falando ao mesmo tempo. Então Então, vamos aproveitar esse momento, vamos é, catar piolho aqui. Fala três poemas para a gente, cochicha nos nossos ouvidos, três eu poemas. vou. Olha, fica à vontade para falar poemas, se você achar que alguma história infantil ou infanto-juvenil ela pode ser representativa. Enfim, o palco é seu, aqui você comanda, isso é o que eu queria te dizer. Então você, Eu a vou, sua escolha. eu vou trazer para vocês um poema que eu fiz recentemente. Quer dizer, é um poema que eu fiz hoje, antes de, um pouco mais cedo, Uhum, antes de estar aqui com vocês. Eu vou dar uma palestra sobre educação interdimensional em Uberlândia. Dia 4 eu chego, dia 5 eu vou fazer a palestra de abertura nesse evento, né? E eu estive anteontem numa reserva no Espírito Santo, Águia Branca, em Pedra Azul, abrindo também um encontro internacional sobre clima, as mudanças climáticas. E, e eu tenho, então, feito muitos poemas relacionados às temáticas que eu vou trabalhar. E eu fiz ainda agora esse poema, Educação Interdimensional, tecendo pontes entre mundos. Antes de qualquer palavra, eu peço licença. Licença ao território que me pariu. Licença ao tempo que não passa, que circula. Licença ao silêncio, que é reza, mas que também é ciência. Trago no corpo a memória do barro, na alma a cantiga da minha avó, e nas mãos o giz e o grafismo, instrumentos de mundos que se cruzam. Educação interdimensional é isso. Quando o saber não cabe só na lousa, nem somente no livro, nem somente na oralidade. É quando o conhecimento respira em várias dimensões, no corpo, no sonho, na escuta, na folha, no tambor que pulsa o invisível, no olhar da criança que aprende com o vento. Na aldeia, eu ensino ao lado do rio.
A sala de aula tem cheiro de terra molhada, os alunos sentam em roda, porque o saber não se empilha, se circula. A matéria é viva. O tempo se mede pelo canto do passarinho. O ciclo da água se aprende com um barco na vazante. E o respeito se ensina ouvindo os mais velhos. A academia fala em múltiplas inteligências. Nós, indígenas, falamos de múltiplas presenças. O que eles chamam de interdisciplinar, nós vivemos como entrelaçamento. O que se nomeia espiritualidade, nós chamamos de encantamento. Porque para nós educar é um ato sagrado. É conversar com o mundo visível e também com os olhos que não veem. Aprendemos com os bichos, com os ciclos da lua, com o silêncio da mata que fala sem dizer. Aprendemos a sentir para compreender e a respeitar para existir. A educação é ponte, ponte entre o que sei e o que sinto, entre o que vivi e o que vou sonhar. É ponte entre o parente e o professor, entre a oralidade e a teoria. É olhar para a criança e perguntar: o que o teu corpo já sabe que tua boca ainda não contou? É ouvir o território, é ensinar com os pés na terra e o coração em conexão com o cosmos. Por isso eu digo, educação não é uma novidade. Educação interdimensional não é uma novidade. É a memória voltando. É o saber dos povos originários ecoando em novas vozes. Que o futuro nos encontre pontos, com os dois pés fincados no presente e os ouvidos atentos às vozes do passado. Porque só se aprende de verdade quando se aprende com o todo. Com o corpo, com a alma, com a terra, com o tempo, com o sonho, com o outro e com o invisível. Então, eu espero que os professores que vão me ouvir e as pessoas que estejam lá compreendam que a educação para nós indígenas está para além de uma lousa, um giz e uma sala de aula de quatro paredes, portas fechadas. A nossa educação se dá na natureza, se dá aprendendo com cada bicho, com a formiga, com o cupim, com o banzeiro do rio que vem, que vai, que balança as canoas, que desliza os barcos, mas que também envolve os nossos corpos no entendimento, no entrelace de mundos, né? Aí eu vou recitar um outro. Esse já é um outro texto que fala sobre a questão ambiental. Então vocês vão ver que eu mudo muito de eu não escrevo assim, não tem, eu escrevo muito sobre a questão da educação ambiental, indígena, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês um outro texto que foi feito recentemente, também não está publicado. Oração da Anciã Amazônia. Eu sou a floresta que ora. Minha voz não é grito, é raiz. Meu silêncio é o tambor que bate no peito do mundo. Filhos, filhas, eu vos gerei na água. Vos embalei com o vento entre as folhas, vos alimentei com a fartura do tempo. Mas meu corpo sangra. Minha pele foi queimada, meus ossos são árvores tombadas, meu sangue são rios envenenados, minha alma foi esquecida nas margens. Ainda assim eu oro, porque mãe reza, até pelo filho que a fere. Rezo pelas mãos que curam, pelos pés que respeitam meu chão, pelas bocas que falam por mim, pelos olhos que ainda veem o sagrado no voo de uma garça, no murmúrio do igarapé, na dança da folha caída. Rezo pelos povos que me escutam, os que guardam a mata na memória, os que sonham com um tempo de abundância, os que resistem com sementes nas mãos e o espírito firme.
Rezo pelos que esqueceram que também são filhos meus, que a Amazônia não é longe, é dentro. Não sou cenário, sou ventre. Não sou recurso, sou rito. Não sou passado, sou possibilidade. Ajoelho minha copa às estrelas e peço que a humanidade volte a si antes que me perca de vez. Que escute a minha oração no canto dos pássaros, no sussurro do vento, no soluço das águas. Pois quando minha voz se calar, não haverá mais reza, nem manhã. É isso. Vai falar mais um, Márcia? Por enquanto, ou... Eu vou fechar com Índio Não Sou, Tá. que está no livro Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade. É um dos meus Uhum, poemas mais. Eu já perdi a conta de quantas cedências para livro didático, com editoras uhum. didáticas, eu já fiz, né? Hoje ainda acabei de fazer para duas empresas diferentes, duas editoras diferentes, o mesmo poema. Ah, que legal. E um Uhum. terceiro para uma outra empresa, que esse é um outro projeto sobre o Rio Negro e o Rio Solimões. Essa já me pediu específico, né? Mas as outras vão muito em busca do índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo de as Índias chegar, meu peito trespassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barcos aportaram bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão: dizimar para a civilização. E sou. Sou Cambeba, Cocama, Uapixana, Banho, Abaré, Mura, Juruna, Terena, Sateré, Uai-Uai, e resisto com garra e com fé. Mas índio? Ha! Índio eu não sou. Com essa eu termino. Obrigada. Muito bom, Márcia. E é isso, não existe um. Existem os diversos povos, cada um com sua característica, né? Com suas É. características muito específicas. É, também voltando a esse momento lá anterior, até seus 9 anos de idade, mas fazendo uma ponte com esse seu retorno, como é que você vê a participação dos pajés nessa relação com a palavra e na relação com o que a gente aqui, né, no mundo ocidental, né, entende como pensamento poético? Ó, eu penso que na aldeia, a aldeia toda é um ato poético, né? É quando o fruto cai no rio, é quando a criança corre e vai tirando a roupa apressada, como se ela tivesse um encontro marcado com o rio, e pula nas águas. É quando a anciã desce com a bacia na cabeça, o filho agarrado à saia em direção ao rio. É um passarinho que faz seu ninho próximo a uma árvore. É o momento do ritual em noite de lua cheia, mas também a poética se faz na voz e na presença dos pajés, né? É, quando o pajé pega o maracá, na minha mão ele é um instrumento musical. Eu posso fazer e tirar uma música aqui. Na mão do pajé, esse mesmo instrumento a, ele tem o efeito de cura, cura física e espiritual. Então ele já deixa de ser um maracá musical, um instrumento musical, para se tornar um
um artefato sagrado, um artefato que carrega uma simbologia para além de uma simples cuia que contém sementes dentro que, chacoalhadas, vão gerar um som. Muito pelo contrário, traz a ideia de um mundo onde caibam todos os mundos. Então, quando ele é balançado, é como se eu estivesse unindo esses mundos todos e conectando todos esses mundos é, no- através de uma única linha, de uma única raiz que os fortalece. Então, a poética dos pajés está na forma do sagrado, como eles vivenciam o sagrado, como eles nos apresentam a força desse sagrado, como as vozes ecoam, está no banho serenado, é, está nos rezos, enfim. Eu tenho feito música, eu sou compositora, compus uma música sobre a questão dos pajés, uma poesia sobre os pajés e as benzedeiras. Eu gosto muito de pensar os pajés nessa profundidade desse sagrado, né? Como um mergulho fundo em busca dessa reconexão espiritual e ancestral. Existe uma história que eu acho que, salvo engano, mas eu me engano muito, tá, mas salvo engano, está num livro do Levi-Strauss, em que ele conta que lá no final do século XIV, início do século XV, não sei, não lembro bem, na América Hispânica, os conquistadores espanhóis observaram que desculpe, os povos originários ali, eles ficavam remexendo os corpos dos espanhóis mortos para tentar entender se eles também passavam pelos mesmos processos que os corpos deles, porque a dúvida dos povos originários não estava posta na questão de se os espanhóis tinham alma. Isso para eles era de plena certeza, porque tudo tem alma, né? Segundo a cosmovisão dos povos originários. A questão deles era se o corpo sofria os mesmos processos de degradação da natureza que o corpo, né, que os próprios corpos deles, né, e os corpos dos animais. Ao passo que a civilização ocidental discutia se os povos originários teriam ou não alma e, portanto, seriam passíveis ou não de salvação, né? É, Quando eu perguntei essa questão dos pajés, é justamente por conta eu, assim, em função da leitura de vários, já há muitos anos, de vários antropólogos, principalmente dessa linha que adota o perspectivismo, né? Eles mostram como, contam ou teorizam, né? Como os pajés, eles, através dos rituais, eles adotam a perspectiva dos outros elementos da natureza, da onça, do porco, do peixe, enfim. E isso, inclusive, invade a linguagem, né? Se comunica com a linguagem. Então, esses processos, você chegou a perceber ou a ter contato, ou naquele primeiro momento, ou nesse segundo momento de retomada? Em todos os momentos, né? Desde que eu já nasci dentro de um ritual, né? Quando a Oi? gente nasce na aldeia, desde o primeiro momento, porque eu já nasci dentro de um ritual. Quando a gente nasce na aldeia, a gente já nasce dentro de um ritual, né? Nós já somos iniciados na vivência daquele povo, né? É, e presenciei muitos rituais e continuo presenciando, porque eu não me desconectei do povo. Eu só mudei de cidade. Minha avó ficava me levando até os 15 anos, depois eu fiquei andando em vários outros povos. Ou seja, fiquei me abastecendo de vários outros saberes. E hoje sou uma mulher que ando em todas as aldeias que me convidam, né? Porque eu sou
de licenciatura intercultural indígena. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar na aldeia do Assurini, do Aiuai, do Pataxó, do Caiapó, do Guarani. Então, eu estou em várias outras aldeias e vivenciando todos esses sagrados, né? A aldeia toda é é um território sagrado. E quando se fala que os pajés têm essa questão do espírito da onça, do espírito do mijacunha, que é um grilo verde, isso é verdade, porque esses animais, eles não são animais, só animais vistos pelo olhar do humano para a natureza. Eles são espiritualidades que acompanham os pajés, são espíritos que acompanham os pajés, e quando um pajé morre, ele reencanta num pássaro, ele reencanta numa abelha, ele reencanta numa própria árvore. É por isso que tudo para nós não está de qualquer jeito colocado na natureza. Tem um porquê de existir e tem o seu espírito. É isso, é muito assim, o movimento de compreensão da cosmovisão dos povos originários é um movimento muito bonito para a gente, né? Daqui né, do mundo ocidental, porque é uma perspectiva realmente completamente diferente da nossa e muito mais completa e muito mais bonita, né? Isso é um fato. Bom, Márcia, fala então, vamos catar piolho mais um pouco, né? Fale um pouco, então, três poemas para gente, ou três textos, como você achar melhor dentro da sua perspectiva, e depois vamos para outras perguntas. O ensino das águas, sentado na proa da canoa com o caniço a pensar, que o rio é uma escola, nele se aprende a nadar. A conhecer os encantados, com esses seres conversar, por eles vêm os ensinamentos, e para ouvir é preciso silenciar. Até a remada precisa de jeito para a canoa não afundar. Para nadar precisa ter peito, o desespero só faz afogar. Tudo está na mata. Dela vem o sustento do lar, madeira, palha e paxiúba, alimento que a terra nos dá. É nela que o menino aprende que já é homem e precisa aceitar as transformações do seu corpo, seguindo as pegadas de uma educação milenar. E o outro poema que eu vou trazer, deixa eu ver eu escrevo poemas muito longos, então estou procurando os menores aqui para não ficar também muito cansativo para as pessoas que estão Pode, mais pode falar os longos, se você quiser. Não, estamos não, aqui ávidos por ouvir. escolhendo os menores. O olhar da palavra. Palavra é memória, senhora da história. Desenha sentimentos, resistência, lutas, vitórias. Palavra que dança no tempo, vagalume que ilumina o amor. Palavra que marca o passado, narra o presente do povo clamor. Palavra é o lugar do ver, ser, identidade. Escrita que nasce do olhar, é a palavra vestida de liberdade. Libere a palavra, reescreva o final. Palavra é farpa, poesia marginal. Consciência indígena. Consciência indígena, cadê você? Onde está que não te vejo? Tu és, qual tua cor? Quero te conhecer. Preciso aprender a conviver com as diferenças para poder entender a consciência indígena, a consciência negra. Numa terra que deveria reconhecer a importância de ser originário. O maracá que te fez Brasil era para soar em cada coração. Esquecidos do calendário, invisibilizados no direito de viver, é preciso que as escolas ensinem o que a consciência deveria saber. Consciência ambiental, consciência social, consciência do respeito dessa terra Brasil que já foi colônia de Portugal. Consciência indígena, pedimos inovação para não ver nossa terra ser palco da devastação, para não ver nossas crianças se envergonharem de sua nação. Protagonismo é de todos, na força da união, na partilha da coletividade, no sorriso do curumim, no canto que soa forte na pisada suada no chão, no abraço e aperto de mão, amor amando cada irmão. Consciência é ver você no outro e ver o outro em você. É olhar com cuidado para ver de onde vem o cheiro da cobra grande, o cheiro que a aldeia tem. Saberes da floresta. Obrigada.
Muito bom, Márcia. Bom, a gente vive num mundo em que a gente está sempre colocado em tensão com várias contradições, né? Então, você estava falando ainda há pouco, na sua primeira fala, eu falei que você tocou em vários assuntos importantes ali. Um dos que você tocou é justamente a questão da violência colonial que praticou um imenso e, em alguns pontos, irreparável apagamento, né? Um dos apagamentos é justamente o apagamento da língua, né? Muitas das centenas de línguas dos povos originários aqui, várias nem existem mais, não há memória delas. Aliás, uma das coisas que mais me deixou assim deprimido quando do incêndio do Museu Histórico Nacional aqui no Rio foi que eu soube que se perderam fitas, registros de línguas que não, das quais não havia outro registro senão aquele. Então houve memória perdida ali, irrecuperável, né? E aí, uma das tensões que você tem que enfrentar na sua escrita é justamente escrever na língua do colonizador, né? Você se comunica na língua do colonizador, que dentro daquele processo que você também contou aqui, que você passou dos 9 anos em diante, você foi posta de maneira abrupta, brutal, e certamente assim, houve um choque na menina de 9 anos em diante, com as várias consequências existenciais e que possam ter havido, né? Por outro lado, você escrever na língua do colonizador é, é uma, é uma, é uma questão política muito interessante também, porque você passa a reeducar o colonizador, né? Reeducar a cultura que colonizou e que praticou apagamento na sua cultura, né? Como é que você estabelece no seu pensamento e na sua escrita, como é que você trabalha isso que de um lado é uma contradição, mas uma contradição produtiva, porque é um ato político também. Como, por exemplo, você falou, hoje mesmo eu fechei com 3 editoras que vão colocar os meus livros, esse poema específico, em 3 ou 4 livros didáticos que vão atingir crianças, que são crianças de todas as, né, de todas as origens e idades, enfim. Como é que você pensa e trabalha essas questões? Eu escrevo bilíngue, né? Uhum, Logicamente que eu estou falando com uma sociedade não indígena, uhum. mas também quem vai ler a minha literatura é a sociedade indígena. Então, Ah, eu isso tenho eu não que sabia, pois é, tá. eu Uhum, tenho que policiar, eu tenho que colocar, o meu povo uhum, tem que se encontrar no meu livro, né? Ele tem que abrir o livro e uhum, dizer, aqui eu tô conseguindo ler na minha língua, né? uhum, Mas também estou compreendendo em português, porque a gente consegue ler tanto na nossa uhum, língua quanto em português. Já a sociedade não uhum. indígena, não. É isso. Eles só conseguem ler em português porque eles não têm interesse, em aprender. E eu acho Uhum, isso uma burrice, desculpa a uhum. expressão, Mas uma é. língua indígena, porque é até vergonhoso, porque você Uhum, aprende o inglês, você aprende espanhol, mas você não se debruça em aprender uma língua indígena, já que ainda preservamos mais de 200 e poucas, né, línguas indígenas faladas no Brasil. O Brasil é uhum, rico em línguas indígenas por conta de nós, povos indígenas, que mantemos a, a duras penas a nossa língua ancestral. A gente diz para o colonizador que a gente não vai deixar de falar, né? Nós resistimos, morremos por isso. Muitos dos nossos morreram porque negaram aprender português e ensinaram. Quando o indígena era encontrado ensinando a sua língua ancestral, que vão chamar de materna, ele era uhum. surrado até a morte. Quando não era morto, ele ficava muito baqueado, muito batido. Então, isso é uma violência que a sociedade não indígena tem para com a gente, né? Quando E deveria muitas ser uma vezes política de não houve um Estado, pedido né? de desculpa, né? É, O Lula, um dia desse, pediu desculpa lá, né, da violência uhum, contra o uhum, povo que veio de África,
mas eu gostaria Uhum, também de ouvir uma desculpa também voltada para as tantas uhum. violências, tantas invasões de terra que até hoje a gente Até vem hoje. sofrendo, né? Uhum, Então, eu escrevo, componho bilíngue, né? uhum, É, minhas músicas são bilíngues, as músicas que eu canto são bilíngues e são autorais. uhum, E vão para dentro do território, e as crianças cantam, e as crianças se apresentam com essas músicas. Eu uhum, me interligo com os Omágua do Peru, com os Omágua do Equador, da Colômbia, porque a língua é a ponte que nos liga. uhum, A mesma língua que eu uhum, falo aqui no Brasil, o parente compreende no Peru, que compreende no Equador, que uhum, compreende na Colômbia, onde nós uhum, estamos territorializados, né? Então, é por isso que uhum, falar a língua ancestral é fundamental. Se esforçar, quem não sabe, se esforça para uhum, aprender, né? Quando o uhum, indígena diz para mim, eu sou indígena de retomada, eu falo, então retoma primeiro a língua. uhum. Aprende a falar a língua do teu povo. Você fala muito bem português, mas então fale muito bem a sua língua ancestral. Quando o indígena que eu estou dando aula de graduação diz para mim, parente, desculpa que eu falo a caderno, a lápis. Desculpa eu falar assim, porque eu não sei falar muito bem o português. Eu falei, e ainda bem, se mantenha assim. É, Fale mal esta uhum, língua invasora e fale bem uhum, a língua dos seus ancestrais, né? Porque a nós foi tirado o direito de falarmos a uhum, nossa língua ancestral. Nesse exato momento, era para todos nós falarmos Nhangatu. E isso foi tirado da gente, né? Por conta da uhum, proibição dos donos das coroas. uhum. Não, e quando isso deveria ser hoje uma política de Estado, né? Com o nível de consciência que pelo menos uma parte da sociedade já tem, isso deveria ser um programa de Estado regionalizado em função da localização das diversas etnias, né? Mas as pessoas Enfim. ainda, na cabeça de muitas Uhum, pessoas, e é um pensamento ignorante, as pessoas ainda uhum, acham que é uma língua feia, porque antes o uhum, contrato colocou assim, que as nossas línguas uhum, eram línguas feias. uhum, E por isso, eu tinha que se desaprender para reaprender a língua do contato, né? Que era a língua uhum. portuguesa, espanhola e por aí vai. Então, as pessoas ainda Como ficaram com aquilo na cabeça de que falar a língua dos indígenas é uma língua feia, e aí fica no uhum, exótico. Eu acho só bonito a pessoa falar. Ah, olha, é, está falando na língua, ele fala na língua. é, E aí vem quando a pessoa desaprende, justamente pela imposição do colonizador, do contato de uma outra uhum, língua, aí uhum, aquele povo é cobrado. Olha, eles não falam mais a língua, estão aculturados, coisa que essa palavra aculturado uhum, eu não concordo, eu tiro uhum, do meu vocabulário, porque a gente não se acultura ao passo de viver na cidade, muito pelo contrário, porque nós uhum, carregamos conosco todas as marcas, os indicadores da nossa identidade, da nossa ancestralidade, porque estão presentes e uhum. fortalecidos na memória e na oralidade. Essa retirada da língua, na verdade, é uma amputação, né? Forçada, é uma violência, enfim. Bom, eu queria te perguntar também, Márcia, dos atuais pensadores dos povos originários, quais que lhe chamam mais atenção? Com quais você dialoga mais no seu pensamento? São vários. Eu não, se eu for falar Uhum. nomes aqui, né, pode até ser que eu esqueça, mas tem a Eliane, tem Então, o não, então, se Daniel, não quiser citar tem o nomes, Ailton mas pelo menos Krenak, então os caminhos, né? tem o Você Ailton pode falar Krenak. também dos caminhos deles, assim, de que temas você acha mais relevantes nesse caminho. Bom, gente, o Ailton Krenak, eu não posso nem dizer Uhum, que temas relevantes, porque toda a literatura indígena é relevante, né? Não existe aquela menos relevante, aquela mais relevante. uhum, Eu não posso, quando me perguntam qual livro seu você mais gosta, eu gosto de todos, porque foi eu que escrevi. Eu não uhum, tenho um uhum, preferido, né? Então, como eu não uhum, tenho um preferido de Ailton, não tenho um preferido de Daniel, não tenho um preferido de Eliane, eu leio os parentes, eu gosto da forma como eles trazem, do entrelace de uhum, pensamento, da forma como eles vêm costurando determinados pontos de vista uhum, que eu também uhum, dialogo, que eu também trago com a palavra índio, que uhum, Daniel traz nos textos dele. O Cacaverá, que é uma pessoa que eu admiro muito,
também dialoga sobre isso, e quanto mais Uhum. pessoas estiver dialogando, melhor vai ser o processo decolonial que a gente almeja a chegar, principalmente dentro das escolas fundamental e Uhum. médio. Certo. Bom, então vamos catar piolho. Eu gostei da expressão, adorei. Vamos catar piolho mais um pouco e você É. fala três poemas para a gente, né? Esse é um livro chamado De Almas e Águas Cunhãs, só sobre mulher indígena. Uhum. E eu, então, escrevi vários poemas aqui. É o mais recente de literatura. Índia eu não sou. Não me chame de Índia, esse nome me causa dor. Rememora a violência sofrida pela espada do colonizador. Honro o sangue das ancestrais perseguidas passo a passo. Imagino o terror da bisavó que pelo invasor foi pega no laço. Invadiram as aldeias, corpos estendidos no chão. Roubaram, estupraram, queimaram muitas ucas, terror e devastação. Em nome de uma coroa, de um Deus que na cruz se erguia, enquanto o coração sangrava, o invasor se divertia, declarando guerra na força da tirania. Estupro seguido de morte, casamento sem permissão. Assim, minha ancestral pariu o Brasil, berço dessa nação. Índia eu não sou. Sou mulher originária, trago a minha indumentária do meu povo afirmação. Identidade com resistência carrego na barriga educação. Sou mulher e faço ciência, luto contra a aculturação. Sou Guarani, Guajajara, Tembé, Cambé, Mura, Suruí, Tremembeca, Iapoto, Piniquim, Sateré. Somos muitas e somos gente. Estou na aldeia e na cidade. Vivo a minha mocidade na luta de cada dia. Sou pajé, sou benzedeira. Eu também seguro o céu. Resplandecente como o sol. Deixa eu ver isso aqui. Não, a força do ecoar. Somos mulheres indígenas, chegamos para lutar, trazendo na nossa arte a força do ecoar. Sabedoria da palavra, o cuidado no semear. Adubo e terra boa faz a planta germinar. Lutamos todos os dias contra o preconceito e opressão, garimpo e epidemias, maus tratos e desumanização. Somos povos resistentes, filhos do sol e da lua, herdeiros das penas e arcos, lutamos pela terra que é minha, que é sua. Precisamos todos os dias essas lutas relembrar. Índio eu não sou, vamos juntos rememorar. Somos herdeiros de um legado e nesse solo sagrado continuamos a habitar. Vem junto dar as mãos, no ato de solidariedade. Somos humanidade, mas precisamos viver o amor, a solidariedade nesse mundo em construção. Então, são muitos poemas que eu venho trazendo. Terra, sua Temos uma bênção, manifestação do público aqui que disse: pode falar os maiores, hein? sua bênção, mãe terra, sublime teu amor materno. No manto onde cresce a grama, embeleza o olhar. Te vejo gestar a vida, povos de várias nação. E mesmo sendo abusada, não nos deixa faltar o pão. Terra, minha deusa, fatiada pela mineração, cortada pelas fronteiras, queimada pela fogueira da ganância capitalista, egocentrismo e ambição. Então, esse, esse é um livro que ele vai falar muito da água como alma feminina, da terra com água feminina, da natureza com alma feminina, e é um livro que, graças a Deus, já está aí na leitura das universidades, já chegou em outros países, como os outros livros também, e já tem um doutorado falando desse livro aqui, como também desse aqui, como dos outros. Então, já caiu o texto no Enem, do Aika Keritama. Então, eu fico muito feliz quando a educação faz uso do material que a gente produz, né? É isso. Não, e é importante que isso esteja, seus livros, assim como de outros representantes dessa nova corrente da literatura, dos povos originários, esteja sendo estudado, porque isso é que vai estabelecendo capilaridade na sociedade, né, e É, formando uma nova visão, né, sobre
a necessidade de integração. Daí para a consciência de que temos que conhecer as diversas línguas, que cada um, não se pode conhecer as 240, mas se cada um estudar uma, né, e mais É, pessoas estudarem, isso aumenta a nossa consciência, inclusive, como cidadãos dessa terra, né? eu não digo nem Bom, estudar, mas aprender mesmo, né? Porque estudar, tem muita gente é, pesquisando aí, né? Tem aham, muitos uhum, pesquisadores dizendo, eu pesquiso a língua Ai-Ai. Mas uhum. muitas vezes ele só pesquisa, ele não aprende a Não falar, né? fala, não fala, pois Ele só estuda, ele estuda estabelecer a a, comunicação. não sei que lá, lexical, porque eu fiz linguística, eu sou da linguística, mas eu não domino né, esse campo. Eu Uhum, então, caminhei pela análise do discurso, porque eu não tinha uhum, base de letras para uhum, pensar uma análise da língua, do tronco, do tronco uhum, cambeba e tal. Eu não caminhei por isso. Eu uhum, toco na língua, mas uhum, não nesse sentido, né? Diferente de um uhum, linguista que vai estudar, que vai esmiuçar, que vai dizer que o é assim, o porquê é assim, porque é assado, né? uhum, Então, hoje eles estão mais fazendo isso, mas eu quero ver é aprender, né? É você uhum, saber dizer um bom dia na língua, uma boa tarde na língua, como vai, como tem passado, até logo. Às vezes são frases curtinhas, é, tão bobas para uns, mas que é muito uhum. importante, né? Eu vejo como a gente fica se esforçando para aprender a falar inglês, para conhecer a Disney, para conhecer o próprio Estados Unidos, para conhecer Pois sei lá, é. Flórida, sei lá, Deus o quê, é, e a gente não se esforça para conhecer uma língua ancestral, principalmente essas que já estão, que são mais faladas, né, que estão mais visíveis. Eu, por exemplo, é, falo o Omágua Cambeba, que é o tronco tupi da família Tupi-Guarani, mas vou Uhum, voltar para a aldeia uhum, para reaprender, me reinscrever na língua ticuna. uhum. Que foi onde você passou a infância, É, a língua na qual você esteve imersa na infância, né? justamente, Uhum, eu vou passar um período lá para que uhum, eu então relembre, a partir da uhum, vivência com os falantes, é, uhum. o que de fato me fizeram esquecer, né? Não, e a gente sabe bem hoje que a linguagem e forma de pensamento, estrutura de pensamento são esferas geminadas, assim, né? Coincidência. Uhum. A gente pensa a partir da linguagem. Então, a É, forma como a linguagem é estruturada, ela direciona o nosso modo de pensar. Então, esse corte, quando existe, como esse corte que você passou, e que você, né, por seu esforço, você retomou e continua retomando, foi um corte muito violento, né? Ele é um corte muito violento, porque a sua estrutura de pensamento ali sofreu uma incisão que, para você refazer essa costura, né, fazer a cicatrização desse corte, é um processo de uma vida, né? Bom, a Lúcia Helena Sider, que é uma poeta do Nordeste, muito interessante. Ela está sempre aqui com a gente, é uma companhia constante, e ela está aqui te fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz: Márcia, como você vê a sua literatura e a literatura contemporânea indígena em relação à literatura passada, que acabou virando canônica, mas que não foi escrita por indígenas? Não estou falando só de José de Alencar, mas Mário de Andrade, por exemplo. bom, literatura indígena para mim é aquela escrita pelos indígenas, né? É aquela que nasce do contexto de território, das memórias repassadas isso aí é literatura indígena. Uhum, Mário de uhum. Andrade é Não. literatura brasileira. É. Não tem nada a ver. Eu não me baseio no Mário de Andrade, Uhum, enfim, né? A Deusa dos Lábios de Mel, porque são pessoas que criaram um imaginário muito é, que não condiz com a nossa realidade, né? Então, a gente vê muito presente essa idealização da indígena bonita, não sei o quê, né? E não é bem assim, né? Então, hoje, já tem indígenas desconstruindo esses teóricos ou escritores, né? Como Mário de Andrade, tu falaste um outro nome aí que eu esqueci agora, como
É Mário de Isso, Andrade, olha, tem eu mais estava um. na pergunta, não, ela citou José de Alencar e Mário de Andrade. José de Alencar, né? Então, José de Alencar a gente vê Isso. com aquele romance, né, dele, que Uhum, não estou dizendo que não deve ser lido em sala de aula, que leia, mas que leia fazendo uma uhum, reflexão crítica, pensando uhum, agora como que esses indígenas que agora já tomaram consciência de que eles têm que escrever sobre eles e não o não indígena, como que eles estão pensando, né? Eu não estou também dizendo que os pesquisadores que pensam com... Eu participei de uma banca de defesa de doutorado 9 da manhã, onde a moça trazia sobre a literatura do Daniel Munduruku. Ela fazia então uma análise do Catando Piolho Contando Histórias e mais um outro livro do Daniel, né? É importante o que ela escreveu? Claro que é. Vai ser útil para a academia ou para as pessoas pesquisarem? Claro que vai. É uma literatura indígena, é uma pesquisa indígena que ela está fazendo? Claro que não. Ela está fazendo uma leitura de um material de um indígena, de um escritor, né? Que escreve com base na sua vivência, na sua memória, e ela está trazendo, então, como que ela percebe, como ela sente, como ela vivencia no seu cotidiano, em sala de aula e uhum, na relação estabelecida com as pessoas, né? uhum. Então, eu vejo assim, que a literatura indígena, de fato, é essa que nasce do chão do território, né? É essa que nasce escrita por mãos e pensamentos de povos de várias nações que se levantam e fazem da literatura, então, o chão da partilha dos seus saberes. Então é um momento de corte, assim, você classifica isso como um corte naquela visão idealizada, né, do É, passado, né, que do eu qual não José de posso Alencar comungar com, né? Eu não posso trouxe comungar com uma forma de pensar que já ficou lá atrás, né? sem dúvida, sem dúvida. E ainda bem que hoje é possível, né, esse corte foi sendo construído, né, pelas próprias lutas, né, dos povos originários e hoje tornaram isso possível hoje. Fale então mais três poemas para a gente, Márcia. Como diz a Kátia, falou que podem ser os longos, eu garanto que todo mundo Não, mas concorda. eu tenho Mas, que mas me. fique à vontade, Eu você que tenho sabe. que... Eles são muito longos, aí fica chato. É, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um livro chamado Comissa Genó, Narrativas Uhum, Poéticas dos Seres da Floresta, Matinta, Curupira, né? É, eu, eu, eu sou muito fã da Matinta, né? Então, uhum, é uma encantada que me atrai muito. E eu escrevi, então, esse livro no período pandêmico. São textos então, são contos, mas estruturados em poesia e rimados. Como virar Matinta? Matinta é ser humano, mulher comum do lugar. Anda de dia pela roça, varre a casa, cuida do lar. Tem marido e filhos, lava roupa, rala macaxeira, assa o peixe no moquém, é alegre, é rezadeira. Com bom humor, faz sempre o bem. Já fez muito parto difícil, com a ajuda dos encantados. Sua casa é cheia de meninos, todos eles seus afilhados. Um dia, no caminho da roça, ela viu o céu se abrir. Uma luz tão radiante ofuscou seu olhar. Esfregou os olhos bem forte, mal conseguia piscar. Os olhos ardiam feito pimenta, mas foi se acalmando devagar. Caminhou mais um pouco, num tronco foi se sentar, para entender o acontecido. Cega não podia ficar. Enquanto pensava, ouvi uma voz lhe dizendo: Matinta, você não está cega. Acredite, somos nós. Nós quem? Disse assustada. Só estou ouvindo sua voz. Quem fala? Apareça! Estou ficando feroz. Somos os espíritos da floresta. Calma, Matinta. Você agora é uma de nós. Ela olhou por todo lado, um arrepio lhe deu. Disse num tom bem brava: Por que não apareceu? Quero ver o rosto seu. Num instante, as árvores balançaram, os pássaros se calaram, ninguém se atreveu a cantar naquele instante. A Matinta
já toda fria, esqueceu que era dia e para a voz do além respondeu: Quero ir para minha casa. O caminho escureceu. A voz falou mais forte: Matinta, tenha coragem. Preciso lhe falar. Lhe escolhi para ser guardiã aqui e em todo lugar. O silêncio tomou conta, Matinta nem se mexeu. E o espírito da floresta continuou. Serás o encante do luar, só a lua pode te transmutar numa dama que usa preto, com cachimbo e aturá, e quando a natureza te chamar, larga tudo. Esse chamado não podes negar. Matinta suspirou e disse: Pois eu aceito. Sei que não há outro jeito, quero fazer o bem aos animais. Que me, quero me pronunciar aos imortais, num grito que estronde no peito. O céu ficou num tom vermelho e fogo. O espírito da floresta disse: Aceito o acordo. Um assobio vai ser teu sinal. A partir de hoje tu és imortal. Não há quem nesse mundo se aproxime de ti para te fazer mal. Poucos conhecerão teu ser divinal. Teu assobio será assustador para os que fazem mal à natureza. Tens que pôr medo, terror. Um cachimbo eu te dou, para que a fumaça faça um sinal na floresta. A Matinta olhou o cachimbo, colocou na boca para testar e perguntou ao espírito da floresta: E tabaco? Disse a voz: Ah, vai pedir nas casas. Assim a oferta que deixarem a ti será um sinal de amizade e paz. Não fará estrago nessa casa, nada de bagunça, parecendo fim de festa. Após o acerto firmado, Matinta voltou para sua casa. Com seu aturá nas costas, seu marido lhe encontrou. Perguntou por que estava estranho. A Matinta disse: Fui picada por uma aranha. Já estou bem. Cante um carimbó. Seu canto alegra meu viver. Quero dançar até o chão tremer. Depois, tomar uma caldeirada de bodó. Segurou na mão de seu amado e falou: Foi boa a pescaria? Os peixes já vou ver. Seu marido respondeu: Foi ótima a pescaria. Mas agora dance, meu bem-querer. Seu marido se animou, cantou até se esquecer da dor que sentia no peito e de emoção se desfez. Caiu no meio do terreiro, nem careta ele fez. Matinta um abraço lhe deu, se despediu do seu amado. Disse num pranto: Meu amor, por que foi embora? Mas entendo, chegou tua hora. E no assobio desapareceu, entre as árvores se escondeu. Hoje anda sozinha, procurando um pretendente. Não quer saber se é encantado, importa que seja gente. Que lhe dê muito amor. Ela é encantada, mas quer ser cortejada com flores de jasmim. E ao seu novo amor promete dar o seu sim. Eu falei que eles são textos muito longos, né? E sempre trazendo a Matinta como esse encante, não como ser aterrorizador, mas como Sim. ser que protege a natureza, né? E é a função, né, É a função dos dela. encantados É. a proteção da natureza. Olha, tem uma fala aqui da Kátia e uma sugestão da Lúcia, que era uma coisa que eu já ia pedir, e a Lúcia, com a sensibilidade imensa que ela tem, ela sugeriu aqui. A fala da Kátia é um comentário e uma pergunta. Ela parte de uma premissa que é uma premissa integrativa, assim, de quem, não sendo de um povo originário, anseia pela ponte, né? Então ela diz, maravilhoso isso de seus livros serem bilíngues, mas podemos também considerar essas línguas como nossas línguas ancestrais também. Podemos considerar a cultura ancestral, a cultura de todos os brasileiros, que nos foi também tirada pelos colonizadores, está no sangue do brasileiro, e seu trabalho traz essa união
essa união traz a língua ancestral do Brasil para dentro da nossa cultura que perdeu essa conexão? Acho que aqui não é uma afirmação, é uma afirmação, não é uma pergunta. Esse seu trabalho traz essa união, traz a língua ancestral do Brasil para dentro da nossa cultura atual que perdeu em algum momento essa conexão. O que eu gostaria que você comentasse, respondesse essa questão da Kátia, e aí, depois Não, deixa disso, eu responder a Cátia, porque senão eu vou esquecer. Aí você faz a tá, outra, tá bom. tá? Tá legal, tá legal, tá legal. É, que quando ela foi falando, eu fui construindo a ideia aqui. É, Uhum. é isso mesmo. A Kátia faz uma pergunta que, na verdade, é isso, né? É, porque se todos nós, se a sociedade indígena é construída a partir da presença indígena negra né, de outras culturas, de outros povos, como o europeu, enfim, o espanhol e tal, e assim por diante, é, é da natureza de nós, de todos nós, termos as línguas ancestrais como nossa. Ou seja, é do Brasil, e quem vive no Brasil, então, se você for fazer, perdão, se você for fazer um DNA, vocês vão encontrar, independente da cor da pele, vocês vão encontrar uma porcentagem, mesmo que seja 13%, 15%, de sangue indígena correndo nas veias, né? Por quê? Porque esse povo territorializou praticamente todo o Brasil. Nordeste, Norte, aquela região ali, São Paulo, Rio-São Paulo. O aterro do Flamengo é construído em cima de né, de um lugar onde foi palco sangrento do encontro entre indígenas e europeus, né? Então, ali no aterro do Flamengo é um lugar de derramamento de sangue, né? Sangue de muitos inocentes até. E aí nós temos São Paulo. São Paulo, vocês podem ver a amplitude de nomes indígenas que São Paulo tem. Botucatu, não sei se é em São Paulo, mas Botucatu, Bauru, e tantas outras. Piracicaba, lugar onde o peixe para. Pira, peixe. Cicaba, parado. Piracicaba, lugar onde o peixe para. Né? Talvez ali tivesse algum rio que corresse muito peixe em que os peixes e que aparecia em abundância, enfim, alguma coisa eu imagino nesse sentido, mas Piracicaba é isso, né? Vamos lá para Minas Gerais, é, Itabira, né? Pedra que Brilha, e por aí vai, não? São vários nomes. Vamos lá para Bahia, Camaçari, Árvore que Chora. Então, Itaúnas, tem vários nomes, se a gente for ficar nominando, eu vou é, passar horas aqui, né? Sem contar que a gente já fala na língua original do Nhangatu, né, dos povos indígenas, que é vem do tronco tupi, mas a gente não sabe. Quem de vocês nunca tomou um mingau? Ah, eu vou tomar mingau uhum, de maisena, eu vou tomar mingau de não sei o quê, eu vou tomar mingau de banana. Mingau é uma palavra indígena, né? Quem nunca falou peteca? Menino, pode jogar peteca. Peteca é uma palavra indígena. Quem nunca falou pipoca? Pipoca é uma palavra indígena. Quem nunca falou catapora? Catapora é uma palavra indígena, né? E por aí vai, né? É, a gente tá até no dicionário, mas colocado como uma língua portuguesa, um dicionário de língua portuguesa. Mas não define ali que vem, que essa palavra não foi, não é do colonizador, é nossa, é indígena, é tronco tupi, é ninhengatu, que significa língua boa. E eu não sei maravilha. mais, ela perguntou mais uma que eu não sei. Não, não só Eu dizer isso, esqueci que muito. aí ela disse que ela faz uma afirmação, o seu trabalho faz essa união, traz a língua ancestral do Brasil para dentro da nossa cultura atual, que em algum momento perdeu essa conexão, né? Isso é de fato o que ela diz, eu concordo, porque todos os meus Uhum, livros de poesia, tanto os infantos juvenis, eles trazem no final dele é, é, como um pequeno glossário de palavras na língua do Omago Cambé, para que, quem uhum, sabe, né, a pessoa uhum, não queira perder mais horinha aí tentando aprender, né? Ou tentando pelo menos, quando alguém pronuncia o nome do meu livro, uns acertam, outros não, né? uhum, Trama, que significa eu moro na cidade. Tem gente que até que pronuncia bonitinho, lindinho, mas tem outros que não. Mas que se ele exercitar mais um pouquinho, acaba aprendendo, né? E acaba
sabendo que Aicaquiritama significa eu moro na cidade. Tanto que eu já dou a tradução embaixo. Aicaquiritama, eu moro na cidade. Como é que é aquela palavra que você disse que é referente à cosmovisão? Você disse uma palavra lá no começo. E como de Saracana, que E significa como o de caminho Saracana, da isso. sabedoria ancestral. O caminho da sabedoria Qual que ancestral, seria a isso. próxima pergunta? Que agora. Não, aí a Lúcia Helena provocou uma questão que eu ia trazer, pedir para você falar uns dois ou três poemas na língua original. Ah, falo sim, claro. Para gente, assim, perceber a sonoridade, Aham. a musicalidade e o sentido subliminar, né? Porque às vezes a gente pode não estar entendendo, mas algo daquilo nos remete. Tá faltando um poema, um livro aqui. Mas eu vou falar um aqui, peraí. Eu vou recitar um que ele é uma mistura de poemas na língua com é, português, né? Porque esse é o poema que dá nome ao meu livro, o Aicaquiritama. Porque uma vez um poeta chamado Celso Braga me disse assim: eu vou chamar ela para recitar um poema dele, que se diz Índia. Mas índio é aquele que mora na mata, come caça crua, anda à noite e de lá não sai, e fala na sua língua. Então ele me disse assim: fala na tua língua aí, bora ver. Logicamente que naquela hora eu não respondi àquela criatura, a ignorância, né, o seu, não digo nem uma ignorância, mas a sua violência, né? Porque ignorante é aquele que é ignorante de determinado assunto, mas procura talvez aprender e sair daquele lugar de ignorância, né? Ignorante para mim não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe, mas muitas vezes, né, fala coisas que não tem conhecimento ou por algum motivo. E a violência é isso que esse rapaz fez comigo, né? Então, eu respondi a ele lançando esse livro. Eu acho que ele não sabia, mas naquele momento ele fazia nascer em mim a escritora que sou, né? Porque a partir desse livro outros vieram. Aika Kiritama. Aika Kiritama. Inuatama Verani Tana Ritama. Ruaya Manuta Tana Cultura Mimiua. Sani Maitini Apanha Purashita no ritual. Eu vou traduzir. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral? Venha, homem branco. Vamos dançar o nosso ritual. E aí eu começo respondendo ele. Nasci na Uca Sagrada. Na mata por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas sou Aina, filha da mãe Araci. Esse é meu nome. Filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha, simples na aldeia cresci. Na lembrança que eu trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente e cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos Cambeba, aos Tembé, aos Guarani. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a cama de outrora. Minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de Índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou, mantendo meu ser indígena na minha identidade. Falo da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. Então, foi uma forma de responder a ele a ignorância que ele fez, né? Procura o lugar do saber ancestral pequenininho para mim. A ignorância que ele me fez. Então, é, eu lancei esse livro, chamei o Dito Cujo para o lançamento. Minha avó dizia: quem bate esquece, quem apanha não. E eu então relembrei ele do que ele tinha me feito e disse: eu tenho a resposta para ti agora. E dei-lhe a resposta, né? Então, a partir daí, eu penso que escrever na língua ancestral é um direito meu, é um direito nosso. Só que nós temos que escrever de maneira em que a gente tem que traduzir para o não indígena, né? Coisa que não deveria. A gente não deveria, porque quando o não indígena escreve, ele não traduz para nós, né? Nós temos, então, que nos virar nos 30. E agora eu vou recitar mais um aqui.
Procura rapidinho. Sanhandá, Rurauíca e Quiriari, Rei Mauari, Rei Tururucari, Rei Muraci, Mamuera Topã, Muquiritama Cumissá, Paiaú, Pajé, Umai, Manu e Acapá, Senituiuca, Taiaçu, Ipira e Auaxima, Mapiritua, Muquitaxira, Mundé, Gacauá, Iapé, Supindá, Iauaxima, Ianipa, Muquiuca e Quinetopã. Eu vou traduzir. Vem cantar, traga força no sonhar. Muraci, Tururucari, filhos do trovão, com a aldeia vem falar. Pajé, vê a morte se acabar. Vem, terra, porco do mato, peixe, onça, bicho preguiça, com minha veste de folha, convido você para cantar, chamando o genipapo com a força que vem do trovão. E aí, o Icatiera. Não, vou recitar o canto do Irapuru, né? O canto do Irapuru significa Indá, o Irapuru. Canto é Indá para nós. Tana Indá, o Irapuru. Sanisupi, Tanaritama. Ruaya, Wika, Topã, Tupã. Nukata, Iuiria, Tuyuca, Uniace. Indasupi, Araci, Panuca. Ineputira, Ikisani, Iuiria. Opacaçani, Apurache. Muquiaua, Iapã e Nucata, Puna e Nocatu. Canto do Irapuru. Nosso é o canto do Irapuru. Venha para nossa aldeia. Temos a força do Deus do trovão, da mata, da terra, da água e da lua. Cantar para Araci no alvorecer. Você é a flor que está sobre a floresta. Acorda e vem cantar com a nação. Vamos dar as mãos à preservação. Então, vocês viram aí como é esses poemas estão nesse aqui. Acho que foi esse que eu trago mais, trago nesse aqui, trago nos outros, então eu vou entremeando os poemas indígenas entre os poemas portugueses, mas sempre com aquele compromisso de que a gente tem sempre que traduzir para o português para o outro entender também, né? Porque você está falando com dois mundos diferentes. É, infelizmente, Márcia, o nosso tempo está chegando no final, o que é uma pena, porque está sendo tanto aprendizado aqui e tanta beleza que gostaríamos de continuar. Mas eu vou ter que te fazer uma última. Ah, sim. Tem mais uma pergunta aqui da Kátia, que ela diz: como é o seu processo de escrever? Você mescla culturas? Como você começa a pensar, no caso, começa a pensar um poema, um texto? E eu queria junto, porque realmente por causa do tempo, eu queria você de algum modo respondesse junto sobre o seu interesse também pelos aspectos da natureza, que vem também de sua formação, né, de sua outra formação, né? É, como é que isso também permeia a sua escrita? E aí depois você fala três poemas para gente e aí teremos que infelizmente encerrar. Meu processo criativo os poemas eles nascem conforme eu sinto, né? Eu sinto, quando eu estou na aldeia, eu escrevo. Quando eu vejo um movimento, uma anciã carregando um feixe de lenha nas costas, vindo da roça, isso gera poesia. Quando eu vejo as crianças brincando, tomando banho no rio, isso gera poesia. Quando eu vejo, ou eu estou andando de barco, porque eu ando muito no rio, de canoa, de barco. Quando eu vejo muita poluição no rio, quando eu me deparo com uma balsa trazendo madeira de lei, rio acima ou rio abaixo. Quando eu Uhum. vejo um caminhão trazendo madeira ilegal, exportando madeira ilegal. Quando eu vejo animais mortos jogados à margem das rodovias. Enfim, nasce nasce da relação estabelecida com o povo, nasce da relação estabelecida com a cidade. Nasce das indagações dos professores, das dúvidas das pessoas. É,
eu estou varrendo o quintal, limpando uma casa e eu sinto uma ideia. Me vem uma ideia, eu abro o computador e escrevo, né? Como me veio a vontade agora de escrever sobre memória, as minhas memórias. Então, estou trazendo um novo livro que vai se chamar No Rasgo da Memória, que é um pensamento, são pensamentos que eu articulo com vivência também, mas é mais a minha primeira pessoa mesmo, é mais o meu pensamento, porque eu não vou me sugeriram fazer um livro biográfico, eu não quero isso, mas se eu puder fazer poemas que falem da minha vivência, mas articulando com o território, com os saberes, eu acho que fica bem melhor do que eu simplesmente contar a minha história boa ou ruim em um livro. Eu deixo isso para o Carlinhos, onde se um dia ele quiser fazer depois da minha passagem para outro plano, ele que faça, mas não vai ficar a cargo meu, né? Então, é dessa maneira que o Rasgo da Memória vem trazendo. O que é a memória para os povos indígenas? O que é memória coletiva? E como eu venho trabalhando essa memória coletiva em mim, né? Então, eu acredito que no Rasgo da Memória vai ser um livro que vai contribuir muito, como os outros têm contribuído, mas para quem trabalha, quem pesquisa sobre memória, identidade, pertencimento, oralidade, narrativa, identidade, por aí mais. Mas a minha forma de escrita, eu não tenho, assim, eu não tenho, agora eu vou escrever, eu sento e escrevo, não, eu escrevo no ônibus, eu escrevo no avião, eu escrevo na rodoviária esperando o ônibus, escrevo na hora que o avião atrasa, ou tenho tempo suficiente no aeroporto para não ficar ociosa, que eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, então eu escrevo, e tudo isso depois melhorado, logicamente que eu vou melhorar, gera um novo livro. E Ah, você perguntou, e não sobre lembro. a questão, a relação com o espaço, com a natureza, com os Eu acho que fenômenos eu acho até naturais que está também. contemplado, porque é muito isso, Uhum, né? Eu uhum, sou geógrafa, então o meu olhar de uhum, geógrafa é muito percebido nos meus textos. Quando eu falo da uhum. mãe natureza, quando eu falo da questão do desmatamento, quando eu falo dos impactos ambientais, está tudo implícito e entrelaçado dentro dos poemas, né? Então, por isso que o meu livro é muito usado nas aulas de geografia, de história, de arqueologia, de antropologia, de biologia, mas também de letras, né? Então, é um livro que ele não é feito só para um público. Ele abraça, pelo menos a função dele é abraçar todos os públicos. Legal. E muito bom. E vem com uma pergunta, uma dúvida pessoal. Sua tese está acessível? Porque eu procurei e não Tá. achei. Ela tá em qual base Talvez a universidade ainda não publicou, mas eu já mandei desde dezembro, que eu já, Ah, depois que eu tá. defendi, janeiro, eu já mandei para lá, É, né, porque eu não tive que fazer muita alteração, que a banca deu uhum, ok, em geral. legal. Então, eu já só melhorei ela no que eu achava que deveria e mandei para lá. Uhum. Eu acho que eu vou dar uma procurada. Eu não sei se eles esqueceram de colocar disponível no É, site da universidade. porque eu achei, me interessei pelo tema, queria ler a tese e Mas eu eu não posso lhe procurei. mandar, eu tenho ela aqui no Então me celular, eu manda, posso. se É o puder, que está quero fazendo, sim. as pessoas estão pedindo, né? Ah, Hoje legal. eu disparei ela para vários indígenas também que estão Uhum, trabalhando a memória, a identidade, a uhum, questão da ancestralidade. uhum. Vai ser um prazer mandar. Poxa, e é um prazer ler. Obrigado, Márcia. Bom, mas fala três poemas para gente, então, para a gente encerrar. Deixa eu ver desse outro aqui. Uhum, Esse é o Lugar do Saber Ancestral, Daniel Munduruku estava vendendo, não sei se acabou. É, uhum. Cara de Aldeia. As ondas do rio desenho formou, cara de povo o vento soprou. De olho espichado minha pele se misturou, cabelo ondulado meu sangue miscigenou. Tenho cara de aldeia minha casa na cidade, conheço minha história, busco respeito, dignidade e igualdade. Sou herdeiro das penas, tenho orgulho em falar, sou o legado que restou, o grafismo vou mostrar. Minha cara de aldeia, de saber, continuidade, não nego a resistência, trago a voz da identidade. Sou povo, nação, tenho espírito ancestral, sou pajé que luta e dança para o bem vencer o mal. Não sou índio, não moro em tribo, sou povo originário, minha uca é meu lar.
Não sou o que os livros pintam, nossa cara, o tempo mudou. Sou rápido que nem flecha, nas rimas e nas palavras, para dizer quem eu sou. De pele moreno clara, sou assim: Cambeba, Munduruku, Suruí, Palicu, Pancararu, Cumaruara, Tembé, Arapiuns, Sateré, Arara, Tirió. Sou o tempo contado em eras, sou povo, me veja, sem querer encontrar uma cara. Estamos em movimento, o mundo não para. Isso aqui é. Sim. Pisando na história. No chão do meu passado vejo a nação ecoar. Um canto de resistência dos espíritos daquele lugar. Canto do fundo da terra, em meio à cerâmica milenar. Canto sentindo a dor por uma história que teimamos em pisar. Esquecendo que ali estão pedaços do nosso Brasil, dos donos desse lugar, ao relento, exposto ao frio. Nos artefatos, o registro dos que por ali passaram, os valentes Aikeuara que na terra seu registro encontraram. Pisei o chão da história, toquei num pedaço da memória, da luta de quem caminha no Parque das Andorinhas. Eu fui nesse parque, encontrei um sítio arqueológico e a gente pisava em cima dos artefatos, né? O tempo do clima. E houve um tempo em que dançavam as borboletas. Na grama verde pousavam para descansar e ouvir o canto do vento ecoar. Houve um tempo em que o sol brilhava mais forte, clareando o caminho com paz e bem. Amadureceu o fruto, não prejudicava ninguém. Houve um tempo em que a terra, no seu esplendor, alimentava o mundo com alegria e amor. Dela brotava a planta, tinha respeito e valor. Houve um tempo em que a lua virava naiá. E o sol se escondia para essa dama brilhar. Na noite escura, ela chamava as encantarias protetoras do rio, mata e mar. Mas o homem, filho da terra, que por ela foi moldado, escravizado na arrogância, dinheiro, um pecado. Secou o rio, retalhou a terra, deixou tudo mudado. Espantou os animais, enganou os encantados, arrancou a samalmeira e os pássaros desesperados. Procuraram uma morada, só viram um descampado. O sol ficou furioso, a pele fez arder, a lua, entristecida no eclipse, se escondeu. A água não teve pena de quem dela se esqueceu, deixou de correr e em uma barragem envelheceu. A inteligência humana não parou de atacar. A queimada e derrubada afetaram até o ar. Respirar é um problema, a fumaça não vai parar. O clima foi alterado, meu rio mudou o rumo, minha roça secou no verão, perdi até meu fumo. A aldeia não viu mais peixe. Cadê o pirabutão? A macaxeira não criou raiz. Minha aldeia virou sertão. Da fonte que eu bebia, restou a recordação. Sinto o cheiro de poluição envenenando a nação. Para ajudar o clima, precisamos do tempo. Só o velho ancião pode controlar a máquina da destruição. O próprio homem. Obrigada. Olha, Márcia, você aqui com certeza ganhou admiradores e admiradoras dentre as pessoas que estão aqui que ainda não me conheciam. Obrigada. Mas de todo mundo, hors concurso aqui acima está a Kátia Yamaguchi, porque ela está embevecida aqui com o seu trabalho, e por todos nós, mas ela expressou mais. Então ela deu até uma sugestão aqui que eu achei incrível. Ah, Se seus livros puderem ter um CD com a leitura dos poemas na língua mãe, na língua de vocês. seu povo, seria maravilhoso para Ah, trazer ao nosso conhecimento e crescer o interesse. Achei a ideia ótima, que é seja uma num boa CD, ideia. ou seja, ou aninhar essa ideia num site, enfim, num blog, a leitura dos poemas na língua original, né? É isso. Muito obrigado, Márcio. Foi uma Obrigada. alegria ter você. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Desde dos nossos contatos em Malar Margens, né? E de lá para cá venho acompanhando o seu trabalho, né? E foi uma alegria você ter aceito o convite e poder estar aqui com a gente compartilhando nessa noite de sexta-feira tantas questões, né? Tanta beleza, tantas questões problemáticas também, enfim, tudo que envolve a literatura ameríndia no Brasil. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu Tá? que agradeço a presença de vocês, quem esteve aqui, as contribuições, as perguntas.
E eu tenho eu tenho não, é aberto, não sei se vocês sabem, quem escreve, né? Que tem um site que se chama Recanto das Letras. Então lá, você que é escritor, escritora, você pode criar sua página e colocar e publicar. E é muito seguro, porque se você permitir que as pessoas reproduzam, você tem que marcar. Isso, o poema só é publicado depois que você dizer para o site que é autoral, ou que tem parceria. É muito bacana. E quando as pessoas querem reproduzir o site, se você não permitiu que eles capturem o texto de lá, o próprio site manda para o seu e-mail uma informação: olha, tem alguém interessado no seu texto. Eu acho muito bonito. E lá tem áudios, né? Você pode publicar áudio, texto. Lá tem textos meus, a página é Márcia Waina Cambeba, né? E tem áudio também. Então, a Kátia pode ouvir os áudios Que lá. ótimo, que Obrigada. ótimo. É isso, então obrigado, Márcia. E só para finalizar, então, queria avisar de um próximo evento muito bacana também do Instituto Estação das Letras, esse em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, vai ter a presença do José Guilherme Wisnik, né? E o tema será o Sagarana, do João Guimarães Rosa. Então, a Suzana Vargas vai apresentar, é um evento presencial, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio, né, com a mediação da Suzana Vargas e do Ramon Nunes Melo. Vai ser no dia 11 de junho, próximo agora, às 17h30, na Biblioteca do Centro Cultural. E E, eu salvo queria te engano, pedir. eu não tenho tanta... Oi? Não, pode continuar, desculpa. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que também é passado no YouTube, no canal do Centro Cultural Banco do Brasil. E eu vou estar no Rio de Janeiro, eu e Daniel Munduruku, no dia 13 de agosto, a Ah, convite do CCBB, né? Como é? CCBB é Banco do Brasil. Brasil. É, nós vamos estar com uma palestra sobre as nossas literaturas, a nossa produção literária. É, eu creio que é aberto, pelo Clube de Leitura CCBB. Então, eu creio que é aberto. É às 17 horas, no dia 13 de agosto. Quem estiver pelo Rio Agosto. e quiser nos dar a grata presença, é lá. Estarei lá, estarei lá. É uma quarta-feira, dia 13 de É uma agosto. quarta-feira. Eu acho que é a Suzana mesmo que conduz esse evento, não? Eu não Eu sei, tenho, porque eu eu falo tenho, com um tenho rapaz quase que é certeza o. que sim. Que, É, é, que é- deve ser a Suzana e o Ramon também. Então, vamos ver pessoalmente lá. pronto, Vou lá te prestigiar, com maior tudo alegria. bem, vamos voltar. E vai Tá estar o bom? Daniel, que também é uma figura, né, da literatura É indígena. ótimo. O Daniel eu conheci na Bienal de Fortaleza, em Ah, Bienal. 2018 ou 19 e tal. Eu estava lá na Bienal, ele também estava, em mesas diferentes, mas tive a oportunidade de conversar brevemente com ele, é uma figura maravilhosa, né? Maravilha. É isso. Olha, obrigado então, Muito obrigada. Márcia. Beijo grande, tá? Então, até Gratidão. agosto, pessoalmente, estarei lá. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente presente, tá? Boa noite a todos e todas. E mês que vem, mais um maravilhoso concerto aqui do Instituto Estação das Letras, trazendo outras vozes significativas da poesia contemporânea brasileira, tá bom? Muito obrigada, Beijo gente. para Até todo mais. mundo. Boa noite, boa Boa noite. Tchau, noite. tchau.